Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós, que sejamos gratos pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo, aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, ensinamentos do nosso irmão maior Jesus Cristo. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos do nosso irmão maior Jesus Cristo. E dando continuidade às leituras e comentários que estamos fazendo sobre os livros, sobre o livro Fonte Viva, né? Essa semana os mentores separaram para nós a lição número 116, chamada Ir e Ensinar, baseado numa própria passagem do Mestre Jesus, que está em Mateus capítulo 28, versículo 19, onde o Mestre diz assim: portanto, ide e ensinar. Então, como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura completa da lição e depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição ela começa assim: estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide, ensinai, é justo não olvidar que Jesus veio e ensinou. Veio da altura celestial e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis. Poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer. Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhe como viver no rumo da perfeição. Para isso, antes de tudo, se fez humilde e simples na manjedoura, honrou o trabalho e o estudo no lar, e em plena atividade pública foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Com indiscutível acerto, Jesus é chamado de Divino Mestre. Não porque possuísse uma cátedra de ouro, não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e impreensível, não porque subisse ao trono de superioridade cultural, ditando as obrigações para os ouvintes, mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno, e ensinando, converteu-lhe em benfeitor de quantos recolhiam os sublimes ensinamentos. Falou-nos do Eterno Pai e revelou-nos com sacrifício a justa maneira de buscá-lo. Se te propões deste modo cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar, e de ensinar, e na palavra do Cristo quer dizer, e de exemplificar, para que os outros aprendam como fazer. Essa lição é uma lição muito bonita e muito importante para nós, porque ela fala um pouco do objetivo da vinda de Jesus. Por que Jesus esteve entre nós? Por que ele veio? Né? Como mesmo a lição fala, por que ele não mandou mensageiros ou outros mensageiros? Porque ele preferiu ele mesmo vir e conviver conosco. Né? Qual o objetivo de tudo isso? E é importante a gente pensar que a vinda de Jesus é tão marcante para nós, habitantes aqui do planeta Terra, que o tempo, né, o espaço-tempo aqui do planeta, ele é dividido, né, em AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo, né? A gente até fala, né, tantos anos antes de Cristo e tantos anos depois de Cristo. Por aí a gente vê o quanto é importante a vinda de Jesus, né, a estadia de Jesus aqui conosco. Mas aí a gente precisa analisar exatamente o motivo, né, disso. Por que a vinda de Jesus é tão importante para nós? Qual que é o objetivo disso? E aí é sobre isso que a lição fala. O objetivo aqui da vinda de Jesus é justamente nos ensinar o caminho para que nós, como seres eternos que nós somos, alcancemos o nosso objetivo, que é um dia sermos espíritos de luz. Então ele veio para nos mostrar como chegar como trilhar por esse caminho, como chegar a esse objetivo. É que a gente tem um pouco de dificuldade de manter o foco justamente nos ensinamentos de Jesus. Porque na maioria das vezes, quando a gente pensa em Jesus, qual que é a primeira coisa que vem à nossa cabeça? Geralmente, ou são os milagres, da qual Jesus ali fez, né? Quando ele curou o cego, curou o paraplégico, né? Curou a mulher que sangrava, transformou a água em vinho e tantas outras maravilhas que Jesus fez. Ou a gente se lembra dos últimos dias de Jesus, aquele sofrimento, de tudo ali que fizeram com que Jesus passasse. Mas, na verdade, os milagres ali, o que Jesus fez, nada mais é do que o trabalho de como Jesus ali, com a sua mediunidade, com os dons ali, como um espírito evoluído que ele já era, que ele conseguia manipular ali os elementos, ele conseguia fazer essas maravilhas, mas com um fundo de objetivo que era a caridade, de poder ajudar as pessoas ali mais necessitadas, né, e do sofrimento da qual ele passou, que acaba fazendo com que, na verdade, o objetivo seja que a gente fique marcado os seus ensinamentos. É isso que deve ser, que deve ficar
em nós, que deve ser marcado, que a gente deve focar no que Jesus fez, em como ele conviveu conosco, as atitudes que ele teve, como ele ensinou às pessoas. É isso que deve ficar marcado para nós. Infelizmente, Jesus ele teve que passar por tudo aquilo que ele passou para que justamente a gente pudesse estar aqui há mais de 2000 anos conversando sobre isso. Talvez se Jesus não tivesse sofrido o que ele sofreu, talvez hoje os ensinamentos de Jesus seriam talvez um pouco comparados ali aos filósofos gregos, por exemplo, Sócrates, né, Aristóteles e tantos outros ali, que também são pensadores, que também através ali das suas mensagens ali deixaram os ensinamentos para nós, e que a hora ou outra a gente reflete sobre eles. Mas Jesus não. Ficou uma coisa tão marcada que nós, lógico, e aí algumas vertentes se divergem, né, sobre os ensinamentos de Jesus, mas a base está ali e até hoje nós estamos discutindo sobre eles, de tão importantes que eles foram. Infelizmente, por esse lado, o que Jesus sofreu fez com que isso ficasse mais marcado em nós. Mas muito mais do que o sofrimento do qual Jesus passou, a gente tem que ficar gravado são os ensinamentos, aquilo que ele viveu, aquilo que ele nos ensinou, aquilo que através da sua convivência com os discípulos, com o povo, com as pessoas ali à sua volta, que serve como exemplo e como ensinamento para nós. Não é à toa que sempre quando os mentores têm a oportunidade de deixar alguma mensagem para nós, eles falam, em algum momento de dúvida, que vocês não souberem o que fazer, pensem, se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? De tão importante é a vida e o exemplo de Jesus, é sobre isso que a gente vai conversar nessa lição. E a lição, ela começa falando assim: estudando a recomendação do Senhor aos discípulos e de ensinar, é justo não olvidar que Jesus veio e ensinou. Veio da altura celestial e ensinou o caminho da elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Aqui é importante a gente também ressaltar uma coisa. A época que Jesus veio, porque é importante dizer que a mensagem da espiritualidade para nós, através dos profetas, das quais a gente fala, né, desses espíritos evoluídos que assumem, né, essa responsabilidade no desenvolvimento ali de uma determinada área ali, uma determinada atividade ali do planeta, né? E no nosso caso estamos falando da religião. Então esses discípulos, esses profetas vêm com esse objetivo de nos mostrar e de nos levar rumo ao caminho de Deus, rumo ao caminho da evolução. E muitas vezes as pessoas acham que Jesus, quando ele veio para, digamos assim, desmentir ou distorcer ou ensinar de um outro jeito de como, por exemplo, Abraão, Moisés, Elias e tantos outros apóstolos, outros profetas antes de Jesus fizeram antes dele. E, na verdade, não é exatamente isso. A gente precisa compreender como nós éramos ali nesses períodos de tempo. Como nós éramos na época ali de Abraão e Moisés, como nós éramos na época ali de Jesus e como nós somos hoje. Para a gente perceber, a gente conseguiu evoluir. Por mais que às vezes a gente pare e pense, e às vezes acontece coisas que a gente fala, nossa, como isso ainda acontece, como a gente é capaz de fazer ainda certas coisas, a gente evoluiu, a gente cresceu. Principalmente porque, se a gente for pensar na evolução do planeta, nós éramos ali espíritos, né, na época ali na época primitiva, quando nós encarnávamos, estávamos ali mais preocupados com a nossa sobrevivência, então a gente era dirigido, levado pelo instinto de sobrevivência, e quando Moisés e Abraão vieram, por exemplo, nós éramos homens muito mais próximos, no sentido ali do homem primitivo, esse homem que é dirigido pelo instinto, do que hoje, por exemplo, que nós já conseguimos transformar um pouco isso. Então, era necessário passar para aqueles homens ali, na época de Moisés e de Abraão, uma mensagem, digamos assim, mais dura. Ou talvez aquela imagem de Deus, daquele Deus que castiga, daquele Deus que pune. Até para que as pessoas, de uma forma, digamos assim, meio que condicional, mas que elas se mantivessem num caminho bom. Né, para usar uma expressão que as pessoas às vezes falam em determinadas religiões, eu não vou pecar, eu não vou fazer nada de errado, porque senão Jesus vai me castigar, Deus vai me castigar. Essa era digamos assim, a ideia que se passava. Quando Jesus veio, nós já estávamos no momento de transição, de transformação desses instintos que nos guiavam para sentimentos. Né? Então, sentimentos é que começaram a nos guiar. Então, a partir desse momento que nós estávamos mais abertos através desse sentimento,
desse desenvolvimento dos sentimentos, Jesus veio justamente porque nós estávamos mais prontos para absorver os sentimentos, as ideias, os ensinamentos sobre as coisas espirituais. Nós estávamos um pouco mais abertos, não quer dizer que a gente compreendia tanto isso. Tanto que Jesus, quando ele veio, ele falava por parábolas, ele contava histórias, quando ele falava sobre as coisas espirituais, porque a gente não estava ainda preparado, a gente já estava mais aberto para compreender isso. Se Jesus viesse hoje, ele falaria sobre as coisas espirituais, mas ele falaria de um outro jeito, porque hoje a nossa compreensão já é um pouco melhor sobre as coisas espirituais, por mais bloqueios, ou preconceitos, ou falta de conhecimento que a gente possa ter. Para nós, a compreensão, a gente já começa a entender isso um pouco melhor. Então, Jesus ele já falaria de um outro jeito. Então, Jesus ele não veio para desmitificar ou transformar aquilo que os apóstolos, que os profetas antes dele que vieram, as mensagens que eles passaram. Jesus ele não veio para desmitificar ou transformar nada disso. Ele falou tudo aquilo que eles falaram de um outro jeito, para que a gente pudesse ter um outro aprendizado. Lá naquela época de Moisés e Abraão, era o Deus que castiga. Para nós, né, na época de Jesus em diante, não existe o Deus que castiga, muito pelo contrário, existe o Deus amor, bondoso e misericordioso. Não existe castigo, o que existe é aprendizado. O que existe somos nós que colhemos de acordo com o que nós plantamos. Se nós plantamos coisas boas a gente vai colher. Se a gente planta coisas não tão boas assim, coisas não tão boas assim, que a gente vai colher lá na frente. Então, nós somos, o resultado do nosso trabalho nada mais é do que aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. E é isso que Jesus vem ensinar. E não, então, ele não vem ensinar que existe castigo, que existe Deus que pune, que é Deus aquele velhinho centrado lá no trono, com cajado de barba e cabelo branco. Não, não é isso. Deus, ele é a energia, ele continua em constante trabalho. E ele é amor e bondade em todo lugar, em todo momento, para todas as pessoas. Então, com o nosso sofrimento, Deus não nos pune, ele não se sente feliz com o nosso sofrimento, muito pelo contrário. O que a gente sofre, Deus também sofre com a gente. A diferença é que Deus sabe que esse sofrimento é para o nosso aprendizado. A gente não tem esse conhecimento assim tão fácil ainda para nós, mas a gente sabe que com a evolução, com o passar dos anos, com esse nosso trabalho, com essa evolução, a gente vai melhorando e esse sofrimento cada vez vai ser menor. Então a diferença é essa. Então Jesus ele veio para nos mostrar que esse é o caminho, que esse é o objetivo, e ele veio conviver com todos nós para nos mostrar esse caminho que vai nos levar rumo a sermos um dia espíritos de luz. Continuando a lição, Emmanuel fala: poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis. Poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer. Preferiu, contudo, ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles para mostrar-lhe como é viver no rumo da perfeição. Para isso, antes de tudo, fez humildes e simples na manjedoura, honrou o trabalho e o estudo no lar, e em plena atividade pública formou um providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Então, aqui a gente vê como Jesus ele veio e as atividades que ele fez no seu dia a dia e como elas ficaram marcadas para nós, e esse é o verdadeiro ensinamento. Mais do que ele dizer, faça aquilo, ou faça isso, que muitas vezes a gente se deixa levar e a gente, quando tem essa oportunidade, a gente diz para outra pessoa, faça isso, faça aquilo, não faça desse jeito, olha, eu te avisei, você não devia ter feito assim. A gente tem muito isso, né? E Jesus, ele é totalmente ao contrário, né? De como ele veio e ele transmitiu esses seus ensinamentos, principalmente através das suas atitudes, da sua convivência, de como ele tratava as outras pessoas, de como ele convivia, desde aquela pessoa que tinha um padrão assim mais alto lá naquela época, como da pessoa mais simples. Então você vê que Jesus ele tratava todos iguais. E uma coisa também muito importante, a gente vê a evolução e a humildade de Jesus nisso, porque Jesus, com a sua evolução, com o seu poder, vamos dizer assim, de influência sobre as outras pessoas, ele, se fosse um espírito, digamos assim, não tão evoluído, ele poderia usar tudo aquilo que ele já tinha de conhecimento em benefício próprio. Como a gente vê isso muito acontecer.
espíritos que já são inteligentes, mas que a moral ainda não é tão elevada quanto a sua inteligência, muitas vezes, quando eles entram em contato com espíritos que não são, digamos assim, não têm o mesmo nível de inteligência deles, eles se sentem superiores. E aí eles começam a utilizar essas outras pessoas em benefício deles mesmos. Então Jesus ele poderia ter feito isso na época dele. Ele poderia muito bem ali, por qualquer motivo, ter usado essa influência que ele tem para fazer qualquer outra coisa em benefício dele mesmo. Ter provocado, por exemplo, uma guerra contra Roma ou qualquer outro povo ali da época, e que as pessoas o seguiriam, e as pessoas lutariam e brigariam por ele. Mas Jesus, ele foi o quê? Ele foi a pessoa que disse totalmente ao contrário. O que ele falou para Pedro? Pedro, embainha a tua espada. Se pela espada ferir, pela espada você será ferido. Então são nessas horas que a gente percebe a grandeza e a sabedoria de Jesus. E isso serve para nós como parâmetro. Às vezes a gente vê na sociedade pessoas que têm um poder, não é a palavra, mas que têm uma influência maior do que as outras e poderiam dirigir essas pessoas, inspirando essa pessoa ao bem. Mas muitas vezes essas pessoas se utilizam da posição que ocupam em benefício de si mesmas. Então é algo para a gente estar prestando atenção. Quando a gente vê essas pessoas ali discursando, estando na televisão ou na internet falando alguma coisa, a gente parar para pensar e falar, e refletir, será que Jesus, se estivesse no lugar dessa pessoa, ela estaria falando isso? Ela estaria falando desse jeito? Será que ela estaria inspirando as pessoas por esse caminho? Ou será que Jesus estaria inspirando as pessoas a um outro tipo de caminho? É algo para a gente estar refletindo. E aí a gente vê o quanto Jesus era grande, o quanto ele era assim um espírito evoluído e da missão dele. Em nenhum momento ele se afastou da missão dele. Ele sabia exatamente do que ele precisava fazer, da obrigação dele, daquilo que ele se comprometeu na espiritualidade, e ele veio cumprir exatamente aquilo do qual ele se comprometeu a fazer lá na espiritualidade. Continuando a lição, Emmanuel fala: com indiscutível acerto, Jesus é chamado de o Divino Mestre. Aqui, né, Jesus, isso é uma verdade tão grande que Jesus, ele nunca aceitou nenhum outro tipo de qualidade, né, de adjetivo, né. Quando chamaram ele de bom, ele falava, bom, eu? Bom é o meu pai, né, bom é Deus que está no céu, né. Às vezes, quando alguém chama a gente de bom, a gente fala, meu, a gente não fala nada às vezes, mas a gente pensa, pô, a pessoa só me chamou de bom, meu, nossa, eu fiz todo esse trabalho aqui, meu, fui demais, eu fui, né. Então, é bom a gente também ter uma lição de humildade, né, através de Jesus. Não porque possuísse uma cátedra de ouro, não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e impreensível, não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes, mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e ensinando, converteu-lhe em benfeitor de quantos lhe recolhiam sublimes ensinamentos. Falou-nos do Eterno Pai e revelou-nos com seu sacrifício a justa maneira de buscá-lo. Se te propões deste modo cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar, e de ensinar na palavra do Cristo quer dizer, e de exemplificar para que os outros aprendam como é preciso fazer. Aqui, a gente já caminhando para o final, a gente pode falar sobre dois aspectos aqui importantes. Um deles é de como Jesus ele veio e aqui a gente do verdadeiro objetivo que ele veio aqui transmitir e de outras coisas que estavam em volta dele, mas que não eram importantes, como Emmanuel aqui descreve, quando ele fala, por exemplo, não porque possuísse uma cátedra de ouro, não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, não porque simplesmente exaltasse a palavra incompreensível, não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes. Muitas vezes a gente se compara ou fala que as pessoas são melhores, mais abençoadas, mais desenvolvidas, mais, digamos assim, são mais até mesmo abençoadas, bem-aventuradas do que as outras pessoas, porque elas possuem. E, na verdade, não é o que elas possuem. E a gente sempre fala isso aqui nas lições. E é como aqui Emmanuel fala, apesar da vinda de Jesus. Tudo que ali que Jesus tinha ali à sua volta, daquilo que ele recebeu, teve sim a sua importância, mas muito mais importante era a sua convivência conosco, os seus ensinamentos, tudo aquilo que ele transmitiu. Traçando um paralelo para nós, no nosso dia a dia, a matéria, ela tem a sua importância, a gente fala sempre sobre isso, e o Espiritismo também fala, muito dos ensinamentos que a gente precisa ter, a gente consegue justamente através da matéria.
Então, a matéria ela tem a sua importância, mas muito mais importantes são as virtudes, que são elas o caminho que vai nos levar a um dia sermos espírito de luz. Então, o nosso objetivo aqui é desenvolver essas virtudes junto ao próximo, quando eu falo junto ao próximo, através da convivência com ele. Quanto mais nós somos pacientes, quanto mais nós somos benevolentes, quanto mais nós somos mais corajosos, quanto mais fé a gente desenvolve, quanto mais bondoso, quanto mais caridoso, quanto mais resiliente, quanto mais resignado, quanto mais paciente, é isso que vai fazer com que eu seja uma pessoa melhor. E o próximo, justamente, é essa escada. Essa escada que eu falo, eu não falo no sentido da gente se apoiar para a gente subir no outro, no sentido de pejorativo, não. É uma ajuda mútua, é no convívio. É no convívio com a pessoa que eu vou desenvolver essa paciência, essa tolerância, essa coragem, essa fé, essa paciência. Então, a convivência com o próximo ela é importante por isso. Então, as coisas materiais que a gente fala, que a gente às vezes julga e acha que elas são importantes, e são elas que ditam se a gente é abençoado, se a gente é bem sucedido, isso não deve ser o nosso parâmetro. O nosso parâmetro é o quanto a gente consegue ajudar, o quanto a gente consegue se desenvolver como pessoa que nós somos. Esse é o nosso verdadeiro parâmetro, é isso que Jesus nos mostrou. As outras coisas que faziam parte ali dele, ajudaram e eram importantes na época, de acordo com o momento e o instante onde ele estava, mas muito mais importante do que isso era o quê? A nossa vivência, a nossa convivência, os ensinamentos que ele passava, trazendo isso para nós, no nosso dia a dia. É isso que é importante. E aí, para a gente terminar, outra reflexão que a gente precisa fazer é: o id ensinar não é o id justamente pregar, e como a gente estava conversando, falar para outra pessoa, ó, faz isso, faz aquilo, você não devia ter feito assim, e tantas outras coisas, não. É com o exemplo. É justamente com o exemplo das nossas atitudes que a gente consegue mostrar, não só para nós que já estamos seguindo um caminho melhor, mas que a gente mostra para o outro, para que ele possa fazer a reflexão no tempo oportuno dele. Isso também é importante, a gente saber o tempo de cada um. Se hoje a gente já consegue seguir um caminho melhor, a gente já consegue absorver esses ensinamentos de um jeito um pouquinho melhor, graças a Deus que a gente se mantenha firme nesse propósito, que a gente persevere nesse caminho, porque vão vindo os obstáculos, mas através dessa perseverança, isso vai me ajudar a continuar nesse caminho e vai inspirar que as outras pessoas que estão à minha volta também possam fazer esse trabalho. Como Jesus ele fez, né? Jesus ele foi assim o nosso grande irmão. Sabe que às vezes algumas famílias que tem aquele irmão mais velho, que é aquele irmão que ampara, que abraça, né? Jesus ele foi assim para todos nós. Ele nos serviu como exemplo. E a gente pode fazer isso de acordo com a nossa pequenez. A gente não vai fazer como Jesus fez, isso é sempre importante, a gente sempre fala isso. A gente está muito longe da evolução que Jesus tinha ali naquela época, já. A gente continua distante, né? A gente evoluiu um pouquinho só, mas a gente ainda está muito distante do que Jesus fez. A gente pode se inspirar nas atitudes que Jesus fez, que aí isso sim que vai nos levar a um caminho melhor. Principalmente quando a gente já responde com bem em situações adversas, em situações mais negativas. Quando a gente responde a essas situações negativas com atitudes mais positivas, mais proativas, isso já nos indica que a gente está seguindo um caminho melhor. Quando, por exemplo, a gente está conversando com uma pessoa e aquela pessoa está com aquele problema difícil e pesaroso, mas aquela pessoa está serena, ela está tranquila, e isso é inspiração para nós, porque a gente vai parar para pensar, caramba, né, aquela pessoa está passando por aquela situação tão difícil, ela está assim tão serena, tão tranquila, e a gente vai aprender um pouco com isso e tentar trazer, de acordo com o que a gente pode, essa um pouco dessa serenidade também para nós no nosso dia a dia. Quando de repente a gente é agredido de uma forma verbal, alguém diz alguma coisa que a gente não gosta, e ao invés da gente se deixar levar para aquele instinto de dar na mesma moeda, a gente conseguir ter uma atitude proativa, se não dizer uma coisa boa, a gente se calar e não responder na mesma moeda, isso já indica também que a gente já está seguindo um caminho melhor. E é isso que Jesus ele fez, né? Como igual a situação de Pedro que a gente relatou, né? Quando Pedro lá ele cortou, né, a orelha do soldado, né? E Jesus ele te disse, né, Pedro, né, se você ferir pela espada você será ferido. Então ele ensinou o que a gente deve plantar, o que a gente deve fazer.
De acordo com o que eu fizer, eu vou receber isso. Se eu fizer essas coisas boas, se eu plantar, né, caridade, paciência, mesmo que seja pouquinho, mesmo que seja a cada atitude que eu tenho no meu dia a dia, mesmo que seja pouco, mesmo que seja num bom dia, mesmo que seja num sorriso, mesmo que seja num gesto de favor em relação à pessoa no nosso dia a dia, isso já indica a gente já seguir num caminho melhor. Isso já indica que um pouquinho do ensinamento do Cristo que ele fez lá há 2000 anos atrás já faz parte um pouquinho da nossa vida hoje. Isso já indica que a gente já está seguindo um caminho melhor. Isso já indica que o trabalho de Jesus deu resultado, que a gente já está seguindo um caminho um pouquinho melhor. As dificuldades, elas vão vir, e nem sempre a gente vai ter esse discernimento, ou nem sempre a gente vai estar no dia bom da gente se manter nesse equilíbrio. Mas quanto mais a gente tiver, melhor para nós vai ser, e mais rapidamente, como Jesus falou, para a gente ser logo perfeitos, né? Logo, em breve, na medida do possível, um dia a gente vai alcançar essa perfeição, e as maravilhas que Jesus veio e fez em relação às outras pessoas, a gente vai conseguir também fazer em relação às pessoas à nossa volta. É um caminho muito longo, a gente tem muito a aprender, mas de pouquinho em pouquinho, já realizando um pouquinho ali que o Cristo fez há 2000 anos atrás, a gente fazendo um pouquinho aqui no nosso quadradinho, no nosso dia a dia hoje, isso já indica que a gente está seguindo um caminho melhor, e a gente deve, assim, com esses pequenos exemplos, inspirar as pessoas à nossa volta, e lembremos, a gente deve sempre respeitar o tempo de cada um. Não é porque a gente faz que o outro é obrigado também a fazer do jeito que a gente faz. A gente vai fazer e, de acordo com o tempo, aquela pessoa vai refletir e aí ela vai tomar a melhor decisão dela, porque tem que ser mérito, né, de cada um, né, o trabalho, o resultado, a atividade, né, de que cada um faz. Então, é no momento certo, no momento oportuno, que a pessoa ali vai enxergar e ela vai começar a fazer a mudança dela. Que a gente possa ser a inspiração dela, do mesmo jeito que a espiritualidade, do mesmo jeito que Jesus é para nós essa inspiração, que mesmo nós, com tantos defeitos que nós temos, a gente possa ser um pouquinho dessa inspiração em relação às outras pessoas também. Então era isso que a gente queria conversar com vocês. Espero que tenham gostado. É uma lição muito importante para a gente refletir um pouco dessa importância da vida de Jesus, do porquê que ele veio aqui, até nós, do porquê a importância do seu ensinamento e porquê, há mais de 2000 anos depois, a gente ainda está conversando sobre os ensinamentos e ainda tem muita coisa para a gente conversar. Então, para a gente ver o quão é importante a vinda de Jesus para nós e como ela nos guia até hoje e vai nos guiar aí, até um dia nós sermos espíritos de luz que estamos destinados a ser. Espero que tenham gostado. Desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada para todos e que a gente possa se encontrar mais uma vez na semana que vem. Até lá, então, que Deus e Jesus abençoe a todos, que todos tenham uma semana muito abençoada. Fiquem todos com Deus.